Oi, tudo Tudo bem? bem? Chegamos Chegamos agora agora na rádio, rádio, a a rádio rádio no no Brasil, Brasil, 1922, 1922, a a rádio no rádio no Brasil, Brasil, comemorações comemorações do do centenário centenário da da independência independência do do país. país. A transmissão à distância e sem fios. A fala do presidente Epitácio Pessoa na inauguração da radiotelefonia brasileira. Radiotelefonia, um termo pouco usado hoje, mas vamos entender como é que foi a chegada da rádio aqui no Brasil. Tá lá o senhorzinho, até hoje, né? A gente andando na rua às vezes vê alguém com radinho. Agora é com fone de ouvido. Mas antigamente você via isso, escutando o jogo do Parmeira, né, meu? Então, às vezes, nós escutávamos isso. E isso é muito usado também para quem vai assistir jogo de futebol, quem gosta. Você às vezes vê o carinha lá ouvindo o radinho, ouvindo, dando os detalhes aí. Quem já foi em jogo, as pessoas que estão em volta com o cara do radinho perguntam: e aí, como é que tá? Quais são os comentários? Foi pênalti? Não foi pênalti? Isso acontece muito quem gosta de futebol e quem vai ao estádio. O radinho é um companheiro muitas vezes, né? Isso mais com a galerinha mais das antigas, é o fone de ouvido ali, né? Tudo, cada um na tua ouvindo o seu fonezinho de ouvido no smartphone. Começa assim o rádio no Brasil, 1922, com a comemoração do centenário da independência. Se passaram 100 anos da independência, independência ou morte, e aí começou 100 anos depois, o Brasil já independente e já com a sua república. Começamos com a rádio em 1922 e deram-se assim com o Epitácio Pessoa inaugurando a transmissão sem fio. Uau! Incrível isso, hein? Maravilhoso. O rádio no Brasil. Antes, vamos ver alguns conceitos aqui que são importantes. Antes, a transmissão de ondas de radiofrequência que se propagam pelo espaço, em geral é dividida em radiofusão sonora, radiofusão sonora, e a radiodifusão de sons e imagens, televisão. Radiofusão, som, sonoridade, ainda se usa e é usado sim. Aí entre as frequências AM, FM, enfim, existe ainda o uso da radiofusão e muito, principalmente em locais mais distantes, o rádio ainda é extremamente utilizado no Brasil. Vocês vão perceber como ele atinge lugares distantes no Brasil. Né? Vocês vão perceber como atinge e é muito utilizado a rádio ainda nessas grandes distâncias. E tem a radiofusão de sons e imagens, que é a televisão. Radiofusão utilizando som e imagem, que ainda é utilizado, ok? Comunicação de massa, radiofusão, aplicação disso. Vamos em frente, entender esse conceito da radiofusão. No Brasil, existe apenas uma regulamentação técnica a serem seguidas pelos radiodifusores. Não envolve o conteúdo a ser transmitido na programação. Uma regulamentação técnica. Existe apenas questões técnicas a serem seguidas pelos radiodifusores. Não envolve conteúdo a ser transmitido na programação. Isso tanto para a televisão como também para a rádio. O Estado não entra, nem ele regulamenta essa questão. Ele regulamenta nas questões técnicas, que uma vez que você comprou o produto, ele tem que realmente, você como consumidor, tem que usar aquele produto, fazer funcionar. O foco é na questão de que você tem um produto, que esse produto funcione. Agora, o conteúdo, a regulamentação no Brasil é extremamente precária, muito diferente do que acontece na Europa e até mesmo nos Estados Unidos, onde diz que a liberdade de expressão é importante, etc. É importante. Porém, quando se trata de comunicação, de saúde, comunicação que envolve a massa, saúde, cultura, conhecimento, o Estado exige que se seja transmitido algo de conteúdo, porque ajuda para melhorar a nação como um todo.
ajuda a melhorar a nação, a cultura de um povo. O desenvolvimento de uma nação se faz pela comunicação de massa, onde todos conseguem receber a comunicação. A regulamentação é só técnica. A responsabilidade e regulamentação dos serviços e a análise de conteúdo, por outro lado, é de competência do Ministério das Comunicações, porém pouco regulamentado. Né? Foi isso que eu disse agora. O Ministério das Comunicações, meu ponto de vista, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde teria que se envolver com esse conteúdo. Porém, aqui no Brasil, isto não acontece. Vamos lá. E chegamos aí com a rádio 1922, como nós dissemos, e até pouco tempo a gente percebia a rádio quando você andava na rua. Então você via lá um senhorzinho escutando rádio, rindo. Era muito usado, era o companheiro. Até hoje você vê. Eu acho que em lugares mais distantes você consegue perceber isso mais. Porque a rádio chega em qualquer lugar do Brasil. Hoje a radiofusão chega em qualquer lugar do Brasil. Porém, nas ruas, aqui em São Paulo, você pouco vê. Hoje você vê mais a galerinha com fone de ouvido, escutando seu smartphone, vendo a TV, vendo a TV, o vídeo do smartphone, mas não tem mais aquela questão do radinho. Quando você vai em jogo de futebol, principalmente eu que gosto de assistir o meu Palmeiras, sou palmeirense, bom, não vai desligar aí porque você sabe que eu sou palmeirense. Brincadeiras à parte, quem vai assistir um jogo de futebol no estádio, a gente percebe muito a galerinha com esses radinhos ainda, ouvindo, e é legal, porque você, quando você tá sem o rádio, você não sabe se aquele pênalti foi pênalti ou não, aí você tem que perguntar pro cara que tá ouvindo o radinho, se foi pênalti ou não foi, e o cara começa a retransmitir a informação para todo mundo que volta, foi pênalti, não foi, aquelas discussões de futebol, e agora tem o VAR, né, e tal, o VAR, o que o VAR falou, etc. E o radinho te dá a informação na primeira mão. Então, é isso. O radinho era um companheiro, né, da galera. E quem gosta de música, quem não ouviu a música dos Titãs, né? Essa música aí, ó. Mas viver assim eu sou ladinho. Mas viver assim eu sou ladinho. Por isso eu colo no meu ouvido. Radinho pilhar, pra sintonizar. Sozinho numa ilha. Péssimo. Não me convide para ficar ouvindo. Se quiser dar risada, você me chama, senão não. Enfim, pessoal. O Titãs conseguiu transmitir muito bem o que é o radinho. Vamos lá. Titãs, Arnaldo Antunes. É isso aí. Titãs. Essa música retrata bem o poder da rádio. Meio de comunicação mais democrático que existe. Ele é muito democrático porque ele chega em qualquer lugar do Brasil. Lá no Amazonas, lá no Acre, ele chega de ponta a ponta, ele chega. E a forma de transmitir também é muito rápido. Além de um excelente companheiro, o rádio entretém, educa, informa. E o que é melhor? De forma fácil e barata. Um radinho desse você compra por 10 real. Brincadeira. Mas você compra um radinho muito barato. Passa a sempre estar com as pilhas lá em dia. Então a rádio é uma senhora forma de comunicação para atingir as grandes distâncias. Então, começa a perceber também, quando nas campanhas eleitorais, a forma de se usar a comunicação é diferente da televisão, diferente da internet e é diferente da rádio. A forma de se comunicar, a adequação, a forma de comunicação na rádio, ela é diferente, o conteúdo é diferente, a forma de se expressar é diferente. A linguagem da rádio é diferente da linguagem da televisão. É tudo muito bem adequado. É contextualizado a questão de comunicação na TV e como é contextualizado a comunicação para o rádio. E isso vale também nas campanhas de propaganda, publicidade. A linguagem tem que ser diferente. Vamos lembrar aqui desse período, foi um grande personagem da rádio no Brasil, de um contexto americanizado. O repórter Esso.
28 de agosto de 1941 foi a primeira transmissão do programa do repórter Esso, apoiado pelo presidente Getúlio Vargas e sob a orientação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. O DIP, nós vamos ver lá na frente o que foi o DIP. O DIP, ele foi criado por decreto pelo Getúlio Vargas. O DIP era um departamento que era ligado direto à presidência. Não era um Ministério de Comunicação que tinha um departamento, não. Era um departamento poderoso do Getúlio Vargas, que criou na ditadura Vargas. Nós vamos ver lá na frente. Eu, particularmente, fiz um estudo com o DIP e foi um trabalho de TCC. Eles tinham serviços de recortes que o DIP fiscalizava tudo. Tudo que era transmitido, o DIP passava pelo DIP. Vocês vão verificar lá na frente, em relação ao DIP, o controle que eles tinham sobre as comunicações no Brasil. O DIP foi um órgão muito forte. Para vocês terem uma ideia, nessa época, a rádio ela era muito parecida com o que acontece hoje com os carros. Cada rádio vinha uma plaquinha com uma numeração embaixo. Então aqueles rádios grandes naquele período, que eram aqueles monstrinhos assim, né, bonitos, né, grandões assim. Cada rádio tinha que ter uma placa com número, né, RX, P, e o número embaixo. Esse número identificava que tinha autorização e que foi comprado por alguém autorizado. Caso a ditadura, alguém da ditadura, um fiscal, chegasse na sua casa, no seu bar, onde você estivesse, no seu estabelecimento, sem aquela placa, o rádio, você podia até ser preso e o rádio também era retirado. Para vocês terem uma ideia do que era o poder da rádio nesse período e hoje também. Voltando aqui para o repórter Esso, a divulgação de notícias ligadas ao modo de vida americana da época, conhecida como American Way of Life, era o período em que saímos da mudança da Belle Époque, que era do padrão europeu, para chegar no padrão americano. As matérias eram enviadas por uma agência internacional de notícias sob o controle dos Estados Unidos. Então, sob o controle dos Estados Unidos, vinha para o Brasil, passava pelo DIP e aí liberava para que fosse transmitido. O repórter era patrocinado por uma empresa estadunidense chamada Standard Oil Company of Brazil, conhecida como Esso do Brasil. Aí nasceu o repórter Esso. Os slogans mais famosos eram: o primeiro a dar as últimas notícias. Sensacional. O primeiro a dar as últimas notícias. É isso. Lembra lá do jornalismo e tal? Tem que ser o primeiro a dar. Isso é o que faz a diferença de você ouvir uma informação. Aquele que dá a primeira notícia sai na frente na audiência. O segundo slogan: testemunha ocular da história. Era isso o repórter Esso. É sensacional, né? Muito curioso como que era essa forma de comunicação. Fala sobre o ato institucional e dirige mensagem de Ano Novo ao povo brasileiro. Repórter Esso recorda as grandes notícias. Nos Estados Unidos, em relação à saúde, essa é uma matéria que foi publicada pela Penélope Coelho, publicada agora, recente, 10/2/2021. Aula pelo rádio, em 1937. Crianças de Chicago tiveram que se adaptar em meio à epidemia da poliomielite e usaram a rádio como uma forma remota de transmitir. As aulas remotas se tornaram comuns com a pandemia do Covid-19, mas apesar de diferentes, a situação não é novidade. Na década de 30, antes da ciência produzir vacina contra a poliomielite, crianças tiveram que enfrentar um período de estudo de maneira peculiar, muito próximo do que está acontecendo hoje. De acordo com um artigo publicado por Catherine R. Foss, no Brasil aconteceu algo parecido, mas foi em relação à AIDS. Em 2003, em função do grande número e o aumento da AIDS em regiões mais distantes, o
Ministério da Saúde desenvolve um guia profissional de rádio e para os profissionais da área de saúde, chamado Vozes em Sintonia, falando sobre DST e AIDS. Sensacional. Nesse período, esse manual foi produzido e era adaptado para o Brasil nos encontros das cidades do Rio de Janeiro e São Luís e contém orientações e sugestões práticas para o planejamento, pesquisa, formato, produção e avaliação de programas sobre DST, AIDS na rádio. Chamado Vozes em Sintonia. Para tanto, promoveu cursos, encontros para a formação dos agentes multiplicadores que fazem do dia a dia da comunicação a razão para desenvolver o seu papel social, como formadores de opinião e de engajamento solidário nas questões de saúde que abordam para a população ouvinte. É isso, pessoal. A rádio tem um grande poder de comunicação, porém ainda pouco regulamentado. Deveria ser usado de uma forma mais efetiva, principalmente agora, nesse período da pandemia. Por que não criar um manual desse? Criar para que... Lembra, chegou lá em Manaus, em Amazonas, se existisse uma campanha, de uma forma, unindo Ministério de Comunicação, Ministério de Saúde, se envolver para usar esses meios de comunicação para conscientizar, para se usar máscara, para se usar álcool em gel, para não se unir e ficar escutando rádio, que vocês vão ser bem informados, com cultura, com televisão, com diversão, enfim. A rádio é um dos grandes meios que pode proporcionar isso. Enfim, é atitude, é ação. Vamos ver no próximo módulo, então, a televisão no Brasil. Até mais. Até a próxima videoaula. Obrigado mais uma vez.